esquece tudo aquilo que tu sabes sobre fé, porque para te entregar os 4 passos de uma fé dinâmica, precisas de abrir espaço dentro de ti para uma nova forma de acreditar. Mas antes de começar, deixa-me apresentar. O meu nome é Tânia Souza e eu neste canal trago temas que me ajudaram a viver a vida de uma forma muito melhor, com mais leveza, mais presença e mais fé. E para estes 4 passos de fé dinâmica vai ser necessário dinamismo. Por isso, eu também reuni vários livros que me ajudaram a formar uma melhor ideia, a transcender a mente e viver realmente essa fé. E eu espero que neste momento tenhas uma imagem em branco na tua cabeça para que tu possas entender a fé sem começar a julgar tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora. Antes de mais, devemos perceber o que é a palavra fé. De onde deriva? Qual é a etimologia da palavra? E a palavra fé vem do latim, que significa fides. Acho que é assim que se pronuncia. E fides quer dizer confiança, fidelidade, crença num princípio. Por isso é que se diz na religião católica e noutras religiões o princípio da fé. E esse princípio, o que é? Para mim é como se fosse um fio invisível que liga a mente à ação e o coração àquilo que acredita. E pegando aqui na mente desta linha invisível, ela mostra-nos que nós precisamos dela. A mente é como uma ferramenta, gente. Sem a gente não trabalha neste mundo. A mente não é aquilo que nós somos. É uma ferramenta que nos ajuda a ser melhores. E onde é que esta ferramenta entra no primeiro passo? Entra na parte de visualizar. Ajuda-nos a ter uma visão bem delineada, com detalhes daquilo que nós queremos para a nossa vida. Uma visão tão clara que tu sejas capaz de a sentir nas tuas emoções, como se já fosse real. Porque a emoção é uma reação no corpo à nossa mente. E aqui vai entrar algumas coisas que eu retirei de alguns livros. E eu posso já começar com um livro do Dr. Joe Dispenza, onde diz: a emoção é energia em movimento e as emoções elevadas comportam uma frequência mais alta do que as emoções de sobrevivência. Por isso, se quiseres criar mudanças, tens de fazer a partir de um nível de energia superior à culpa, superior à dor, superior ao medo, à fúria, à vergonha, superior à humilhação. E ainda acrescenta: se queres criar liberdade, tens que te sentir livre. E isto fala sempre do ter que sentir de facto. Neste outro livro que se chama Peça e Será Atendido, diz: segundo a poderosa lei universal da atração, você atrai para si a essência daquilo que ocupa predominantemente os seus pensamentos. Quando pensas com gosto, estás a planejar. Quando pensas com preocupação, também estás a planejar. Preocupar-se é usar a imaginação para criar algo que tu não queres. E também neste livro, A Ciência de Ficar Rico, diz o seguinte: o pensamento e a sua energia são a única força que consegue produzir riqueza tangível a partir da matéria original. Se enviares uma mensagem a um amigo, não enviarás as letras do alfabeto para ele próprio construir a sua mensagem. Nem escolheria ao acaso palavras do dicionário. Enviaria uma frase coerente, uma frase que significasse alguma coisa. Quando tentar projetar na matéria original, aqui novamente a matéria original, os seus desejos, lembre-se que o deve fazer através de uma declaração coerente. Deve saber o que quer muito claramente. No livro da Louise Hay, que eu adoro esta autora, ela diz: nós criamos as nossas experiências através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Os pensamentos que concebemos e as palavras que proferimos criam as nossas experiências. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio nas nossas consciências, encontrá-lo-emos nas nossas vidas. E ainda acrescenta: quanto mais se debruçar sobre o que não deseja, mais o criará. Aquilo a que dedica a sua atenção tende a crescer e a tornar-se parte integrante da sua vida. Afaste-se do negativo e foca a sua atenção no que realmente deseja ser e ter. E para terminar os resumos dos livros que vão de encontro ao primeiro passo, temos Conversas com Deus, que é muito mais profundo e que diz o seguinte: não podes experienciar-te como Criador enquanto e se
não criares. E agora que eu já trouxe algumas ideias dos livros que estão aqui, eu quero explicar-te que isto é a base, a espinha dorsal destes livros todos, que dizem de uma forma ou outra, em linguagens distintas, que nós primeiramente temos que sentir. A fé não é um ato isolado, onde a gente vai às igrejas, vai para o quarto, ajoelha e reza em 10 minutos, 1 hora. A fé é um estilo de vida que deve ser vivido diariamente, todos os minutos e todas as horas. Aquilo que nós sentimos é a nossa fé em atividade. Por isso, os 10 minutos que tu oras a Deus e sentes gratidão não têm tanto peso sobre as restantes horas que tu sentes inveja, que tu sentes ciúmes, raiva, falas mal do teu vizinho. Isto é o primeiro passo, é ter noção e consciência daquilo que nós sentimos e visualizar com detalhes, a toda a hora e momento, aquilo que nós desejamos na nossa vida, para criar a emoção como se já fosse real, porque essas emoções manifestam aquilo que nós queremos na vida terrena. É como se fosse um projeto e tu és o arquiteto. Para construir uma casa é preciso ver todas as divisões, saber para que cada divisão serve, o que vais lá colocar, o que é necessário, cada ponto de luz, ponto de água, tudo tem que ser bem objetivo para se iniciar essa construção. Pensem comigo, quando uma pessoa ora, o que é que ela faz? Trazendo aqui a consciência àquilo que nós sentimos na hora de orar, na hora de rezar. Nós pedimos, nós agradecemos, suplicamos, conversamos. Mas quais são as emoções que estão a criar alguma coisa para esse nosso projeto? Quando nós suplicamos, nós estamos a sentir medo, insegurança, e é isso que nós vamos criar. Por mais que essas emoções sejam boas, nenhuma tem a arquitetura que corresponde àquilo que tu queres. Porque o segredo deste primeiro passo é criar e sentir, imaginar e sentir. Porque nós somos feitos à semelhança do Criador. Nós somos criadores. E como diz esta frase do Conversas com Deus, que eu vou ler mais uma vez, não podes experienciar-te como Criador enquanto não criares. Não podes ser um arquiteto enquanto não fizeres o primeiro projeto. E aqui entramos no segundo passo, que se trata de ter então um desejo ardente. Nós, para criar algo, tem que ser algo que nós desejamos com muita força. E neste livro, Kai Vallium diz o seguinte: os graus de frequência da vibração constituem os graus de mediação na escala de vibrações. Por outras palavras, os graus da quarta dimensão. E estes graus formam aquilo a que os ocultistas costumam chamar planos. Quanto mais elevado for o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevado será a manifestação de vida que ocupar esse plano. O desejo ardente, que pelas palavras deste livro é a vibração, porque nós somos energia. A fé é energia em movimento. Por isso a qualidade das nossas ondas interferem nos nossos planos. Aqui, no Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie, diz também o seguinte: se estiver programado para o sucesso, a natureza se encarregará de dotá-lo com ideias, ações e circunstâncias que suprirão todas as necessidades para que cumpra a sua meta. Há uma verdadeira magia neste estágio. Pode fazer desaparecer obstáculos e situações de forma inusitada. Pode reverter erros e falhas em acontecimentos que o ajudam a avançar no caminho. Mais uma vez. E neste livro, Um Novo Mundo, que fala mais profundamente sobre o ego, diz o seguinte: o entusiasmo é o poder que transfere o plano mental para a dimensão física. É o uso criativo da mente, por isso não há qualquer carência envolvida. Não podemos manifestar o que queremos. Só podemos manifestar o que já temos. Mais uma vez, nós temos que sentir como se já fosse real. Eu não sei se vocês estão a conseguir apanhar a ideia base de todos estes livros, que são diferentes, de universos diferentes. Uns falam sobre física quântica, outros sobre mentalidade, outros sobre ciência, mas todos eles, gente, todos eles englobam
a mesma ideia nestes 4 passos. O terceiro passo veio essencialmente deste livro, A Quarta Dimensão, que é escrito por um pastor. E foi-me recomendado por um podcast que eu vi com o David Leonardo e com o Joel J, penso que se chama assim, e que diz o seguinte: você deve ter a substância ou a segurança. Quando se tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, que chega ao ponto de ebulição, é possível orar até conseguir a substância ou a segurança. O que é isto da substância? Esta palavra substância, na etimologia da palavra, deriva do latim substare. Sub quer dizer debaixo de, e stare quer dizer estar, permanecer, ficar firme. E a ideia que ele traz no livro e que eu interpretei é como se fosse o sustento. É o sustento da nossa fé. Não só para aqueles 10 minutos, mas para todas as 24 horas do nosso dia. Nós precisamos de algo, dessa substância, para nos deixar firmes, para estar sobre nós, para não nos deixar cair, para não nos deixar desacreditar. E como é que tu podes conquistar essa substância, segundo todos estes livros? Através da oração, da visualização, imaginação, dos sonhos e da meditação. Para mim, a substância é a soma do passo número 1 com o passo número 2. É saber exatamente aquilo que tu queres, ter uma fé ardente e visualizar tudo isso como se já fosse real. Criar na tela mental, essa tela branca que tu tinhas no início, agora começas a projetar aquilo que tu desejas como se já fosse real. Tens que perceber se em todas estas práticas que tu até já possas vir a fazer, o que é que tu sentes? Que tipo de emoções? Que a emoção é que eleva a vibração e é o projeto, é a fé em movimento. Ao embarcarmos nestas sensações no nosso dia-a-dia, por exemplo, quando estamos a conduzir, ir buscar essa imagem mental e conseguir elevar essa emoção, isto é termos fé, é a fidelidade que nós temos com aquele nosso desejo. Marido e mulher não podem ser fiéis um ao outro apenas 10 minutos. O mesmo acontece quando nós vamos orar 10 minutos no nosso dia. Mais uma vez, a fé é um estilo de vida. Mas falando aqui na oração, que é uma das práticas mais comuns, para conseguir atrair a substância a partir da oração, nós não podemos orar como se fosse uma petição. Para mim, orar é um ato de fé ativa. É um diálogo íntimo, constante. É o alinhamento com as tuas vontades. Podemos pensar o que nós quisermos, mas quando uma pessoa se refere à fé é porque quer alguma coisa. É porque deseja alguma coisa. E nós só temos que ter consciência de que maneira nós estamos a desejar. Se temos o desejo claro, se é ardente e se comporta através de boas emoções constantes. Para mim, orar, mais do que pedir, é ser. Mais do que agradecer, é ser. Porque agradecer é agradar o ser. Mas para agradar o ser, nós temos que ser, gente. Já sabem que aqui no meu canal é profundo. Tem que ser algo natural, como o respirar, que é contínuo. O quarto passo e último é demonstrar a nossa fé, através da palavra, do comando, da ordem. Deus dava ordem através da palavra. Faça-se isto, faça-se aquilo. Muita gente tem medo de ordenar porque pensa que estamos a dar ordens como autoritarismo, mas não é isso. A ordem significa pôr as coisas no lugar certo, em harmonia. Ordem é a estrutura que dá ordem ao caos. E Santo Agostinho já dizia que a tranquilidade é o equilíbrio da ordem, quando tudo está no seu lugar natural. Por isso eu costumo dizer muitas vezes, sou saudável, é um comando que eu dou, é uma ordem ao meu corpo. Houve uma passagem na Bíblia que alguém pedia a Deus para se abrirem os mares e Deus disse, por que é que me pedes a mim? Ordena e os mares se abrirão. E assim foi. Portanto, a palavra de ordem é nossa. Não é necessário estarmos sempre a pedir a Deus. Quando nós temos parte de Deus em nós, nós somos deusinhos e deusinhas. Nós somos co-criadores, criamos à semelhança de Deus. Deus falou e o universo se criou. Nós falamos e o nosso universo cria-se. Portanto, é preciso ter atenção às nossas palavras, gente. Eu já tive mais do que provas suficientes de que as palavras criam reações físicas verdadeiras e espalham-se, mas não só coisas más, porque isto é a nossa realidade. Nós ouvimos uma coisa, vamos espalhar a outra, contamos de outra maneira, com outro ponto e tudo isto cresce.
então nós podemos transformar as palavras para o outro lado, o lado mais positivo, o lado da fé, o lado do nosso desejo ardente. Porque isso, segundo este livro, é a matéria que o Espírito usa para criar aquilo que tu desejas, os teus sonhos mais ardentes. É como se fosse o tijolo e o cimento. E neste livro, Segredos da Mente Milionária, para concluir o quarto passo, diz: o universo, outra forma de dizer força superior, assemelha-se a um grande departamento de pedidos via CTT e está constantemente a enviar-nos acontecimentos, pessoas e coisas. Nós pedimos e recebemos aquilo que desejamos, encaminhando-lhe mensagens cheias de energia baseadas nas nossas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atender aos nossos desejos. Já neste livro, Pense e Fique Rico, diz o seguinte: primeiro, a United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles, sob a forma de uma ideia criada pela sua imaginação. Segundo, misturou a fé com a sua ideia. Terceiro, formulou um plano para a transformação da sua ideia numa realidade física e financeira. Quarto, pôs o seu plano em ação com o seu famoso discurso no University Club. Quinto, aplicou e cumpriu o seu plano com persistência, sustentou-o com firme determinação até ter sido completamente concretizado. Sexto, preparou o caminho para o sucesso por meio de um ardente desejo de sucesso. Os passos, eu liguei-os de uma maneira. Estes livros ligam-os de outra maneira, mas a base é esta, gente. Para terminar em grande, não poderia deixar de vos contar a história de Abraão e Sara. Deus disse a Abraão que seria pai de muitas nações e Sara que daria à luz um filho, chamado Isaac. Ambos riram dessa palavra, mas realmente Isaac nasceu e Isaac significa riso. Isto é a história que mostra a natureza humana, a incredulidade. Quão incrédulos nós somos face à palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Um beijinho a todos e até ao próximo.